fala isso. Tudo bem que tá indo, Zé. Tem uma lenda grega sobre uma tribo de mulheres, acho que era uma ilha, e homem lá não entrava, né? Nossa, uma co E aí tinha uma época que elas copulavam, digamos assim, né, elas deixaram os guerreiros da outra tribo entrar na tribo delas, elas tinham neném, e se fosse menina elas ficavam, e se fosse menino elas, é isso, mandava de arrasta ou tem uma versão que diz que elas entregavam para os guerreiros, né, para eles aí, mas tem outra que diz que elas mandavam de arrapa, né, elas tiravam, né, já dizer que elas não é, tiravam os seios para poder segurar as armas, né, os arcos, enfim, aquilo que elas usassem. Vice. Nunca foi comprovado que isso aconteceu de fato, né, mas porque, não tem, eles já fizeram um teste que encontrasse cocos de mulheres que tivessem passado por uma vasectomia, não enforçar. Dizer que não, mas eu estudando um pouco ali, né, bem pouco, assim, só dando uma olhada no assunto, e comecei a pensar, né, o quanto a história da mulher ela é desvalidada e sempre é desvalidada, sempre, sempre. Então, assim, porque encontravam corpos, encontravam encontravam as fotos, encontravam assim, é real, esculturas, né, mas ninguém, tipo assim, não, elas não tiravam o peito, elas eram guerreiras, mas elas não eram tão boas assim. Abrindo, porque vai a ver qual é a fortaleza de você se autovalidar, de você ser suficiente a ponto de colocar toda a sua força dentro de um objetivo, né? Aham. E não para salvar E elas eram muito boas, elas realmente lutavam, elas eram guerreiras, elas eram nica, elas eram nica. E aí a história, né, do machismo e do patriarcal é tão incrustada, tão enraizada de tanto tempo, milênios, mas assim, eles sempre tentam apagar as histórias, desde Maria Madalena, desde muito antes. estamos aqui no MesaCast, temos algo a dizer. Esse MesaCast ele é fomentado pela Lei de Cultura Periferia, Fomento à Periferia, nona edição. Esse é o projeto Arte de Subúrbio, Periferia no Foco Coletivo. E eu tô aqui com a Maila, maravilhosa, pra gente ilustrar de uma forma um pouco mais sexual e íntima, acredito, mas falando um pouquinho sobre o processo, sobre o Outubro Rosa, é nosso mês de homenagem aqui pra gente homenagear a luta que ela passou, o processo que ela passou, mas também para falar pessoalmente sobre essa mulher maravilhosa. Eu queria que ela se apresentar com um pouquinho também, a gente vai conversando, isso é um bate-papo. Oi amor, boa noite. Eu sei, boa noite. A gente já acaba conversando, né? Aham. Eu quero agradecer por estar aqui. Agradeço o convite. E pensei em outra pessoa. É porque a gente conversando entre nós, é claro, surgiram a Carol, né? Mas a sua história é maravilhosa. Isso é de uma fortaleza tão na hora, né? A mulher é foda, né? Tem muito a dizer. Gratidão, gratidão. Parabéns pelo projeto, né? Galera, comenta aí. Maravilhosa. Agradeço. Eu acho que hoje eu reconheço a minha força, então, sim, então sim, mas eu acho que a minha força ela também vem da força de outras mulheres, né? A gente tem a nossa força interna, mas a força, quando ela é num coletivo, assim, ela acho que ela fortalece mais, né? Eu digo isso porque quando eu descobri que eu estava com um nódulo, antes de ser diagnosticada, todas as minhas pesquisas foram em cima de mulheres que só tinham um seio.
E a força daquelas mulheres, olhando por foto, Você selecionou. ela Ela quis aham, estudar a partir dessa hora, dessa mulher que já tinha. aham, aí do eu não queria fazer tatuagem, eu não queria colocar silicone, eu queria nossa, aquele corpo me representava, um corpo de um seio me representava. A segurança que você estava É querendo. isso. E aí vinha, né, nas minhas pesquisas vinha muito, mulheres que tinham feito a cirurgia com silicone, que faziam, muitas fazem flores, Sim. outras fazem o mamilo, né, tem a cirurgia, né, essa que hoje eu tenho, né, esse tipo de reconstrução, ela é chamada de fechamento liso aqui no Brasil. Mas dela se chama flat closure lá fora, né. Então, é isso, é bem difícil chegar aqui nesse lugar desse fechamento liso. Você falou, sobre essa essa descoberta, né, que você estão falando. Como que foi, assim, esse processo da descoberta e o que você, né, o que você mais, sei lá, o que que você pensou na hora? Porque eu não imagino e nem posso palpitar sobre isso. Uhum. Acho que a gente quer, vislumbrar, porque todas nós podemos passar por isso, então, vislumbrar o conseguir essa fortaleza, né, porque não é fácil. É. Bem, eu fui fazer um intercâmbio, era garçonete, fui mandada embora, peguei a grana e decidi fazer o intercâmbio, que durava 2 anos. Com 1 ano de intercâmbio eu caí, me machuquei, vim para o Brasil, aí passei no médico e descobri que tinha um caroço-seio, enfim. Voltei pra Irlanda, encontrei um médico, junto aí o covid chegou, e aí chegou junto ali o diagnóstico de câncer, então eu não estava aqui no Brasil. Eh, e foi assim, eu sabia que eu dava conta, eu sabia que eu dava conta, eu não sabia o que que ia acontecer, mas eu sabia que eu ia dar conta. Mas foi muito importante, assim, a minha mãe ter ido, né, minha mãe chegou lá, então Poxa, eu esperava menos, quem é, acho que todo mundo que te conhece, eu esperava menos que uma fortaleza, mas ao mesmo tempo, né, a preocupação do seu emocional sozinho lá foi automática. foi, então, mas aí eu entrei assim, o câncer ele chegou junto com o covid e junto com o relacionamento. Esse relacionamento, ele começou muito gentil, ele começou muito cuidadoso, e daqui a pouco ele foi, se moldando, assim, né, foi se aparecendo. Eu fui vendo as bandeiras vermelhas, né, os tipo: "Ah, não, mano, tá errado". E eu continuava no relacionamento, porque eu já estava me vendo assim, ó, e aí quando eu fui ver a pessoa já enfim, não vou nem falar, porque eu não tô aqui pra falar dela, né. Abriu você. Mas ela roubou um pouco a cena, então eu deixei de cuidar de mim pra cuidar do relacionamento. Você já estava com o diagnóstico dura já, né, durante o nosso. Aham. E eu piquei desse relacionamento, aí quando eu descobri que não é fechando de novo, sim. Porque vocês ficam mais 2 aí, então você estava vulnerável, né, então assim, difícil, né, tipo, Então, eu achei que eu não estava, eu achava que eu não estava vulnerável, mas ela falava pra mim o tempo todo: você tá doente, eu quero cuidar de você", e eu: "Mas mano, eu não tô doente, velho, deixa eu quero tirou o peito aqui, queimei babando no jardim, passar com o cachorro, pegar, pô, eu posso fazer tudo, por que que estão me tratando como doente?". ele não faz deporte, tem que foi trabalhar uma semana depois, então é, sabe, é essa fortaleza e às vezes as coisas prejudicam, né. Sim, e ela pesava um pouco nisso, então eu demorei a entender, né, que talvez eu tivesse doente, mas eu não estava prestando atenção, porque não era meu foco.
Então, é um pouco disso, né, trazer enquanto eu tô aqui falando dela, igual enquanto eu estava falando pensando nos relacionamentos, eu não estava pensando em mim. Então aqui, tipo, eu tô falando dela de novo, entende? Então, falar é bom, ajuda, né, ter uma rede de apoio, terapia me ajudou bastante, Sim. mas drena, né, a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia falando de uma pessoa, falando de Uma um relacionamento já, né, um passo já foi, né, que a gente já tá consciente, nessa hora a gente já tá consciente, acabou, né. é, quando você descobre. Talvez eles de salto assado para aprender com eles, né, e aí trazer esse passado aí como uma sementinha de de aprendizado, né, para o futuro, vamos Aí é bom, mas aí nessa hora você se desprendeu, porém focou em você. Eu descobri o segundo eu tive o segundo diagnóstico, e aí eu terminei com ela. O primeiro inteiro, assim, depois que você aham, essa agora foi quando eu entendi que eu precisava cuidar de mim. E daí eu fiz todo o tratamento, ainda fiquei na Irlanda mais alguns anos, e cheguei no Brasil recentemente. Mas, quando eu fui fazer o que eu tive o diagnóstico, que eu fiz a cirurgia, eh, o médico ele achou que eu me sentiria melhor com a prótese. Ele falou que ele falou que era porque, assim, quando eu fiz toda a minha pesquisa em cima de mulheres que tinham só um peito, eu queria só ter um peito. E eu perguntei pra ele: "Eu quero ficar só com o peito". Ele falou assim: "Não vai ficar bom". Falei: "Mas como que não vai ficar bom?". Ele falou: "Não vai ficar bom. Vai ficar, com relevos, né". Ele falou: "Não vai ficar como uma cirurgia de mastectomia para quem tá em transição, como você quer, né". E por que ele fala por que que não? Ele Porque tirou quando teve o câncer, eles esvaziaram a mama, eles tiraram tudo. Então, o que eu tenho de músculo é isso aqui. Uhum. O re Eles não têm mais de incomodar. Normalmente incomoda as mulheres, mas não é o meu caso. E assim como o meu, existem outras. Com certeza. E ele esqueceu de ouvir a paciente, né, ele não deu atenção, ele eu me senti silenciada. Você foi sendo induzida ali, e por mais que você rebatesse, como acontece novos atrás, com tudo, mas consigo ver claramente essa seta, né, de você tentando mostrar o que você quer, mas sendo também porque você, além de vulnerável, você estava ali como paciente, então essa, né, essa emoção de poder é muito limitada. Muito. E não só do poder, mas do poder que o homem acha que tem em cima do corpo de uma mulher, né. Eu vim que nem tô aqui, eu vou falar da minha experiência, mas eu ouvi relatos de mulheres, né, que foram passar por uma cirurgia e o médico decidiu que ia colocar, e ela falou: "Não, não quero", ou "Quero que seja de uma forma", e aí ele no meio do procedimento ele muda, né. Eu conheci a história de uma moça que ela queria colocar, né, a prótese, não era de câncer, mas, né, passou por esse processo e o médico decidiu colocar 300, ela dividiu dos 250. E quando ela acordou, ele falou: "Não, eu tentei até o 300, mas eu achei muito grande". Ele só não colocou porque ele achou que ela dá, ele concordou com ela: "É verdade, é muito grande, então eu vou colocar um tamanho que eu acho que fica bom". E ele deu certificado pra ela. Então, assim, até que ponto o homem acha que ele tem esse controle sobre o nosso corpo, né? Quando eu decido não ter um seio e ele diz que vai colocar, ele decidiu, porque eu ia acordar me sentindo uma bosta. E aí tá, minha mãe falou, né? Coloca e se você não gostar, depois você tira.
Aí eu falei: "Ah, tá bom, depois eu tiro então". Porque se eu não quisesse, se tivesse feito a cirurgia e eu não tivesse gostado desse resultado e quisesse colocar, a gente precisa colocar ou, né, quando passa sobre o exteso, é um extensor. Eles colocam um extensor e aí toda semana você precisa ir lá e dar uma bonebeada e ele vai criando espaço. Existem mulheres que quando fazem a cirurgia de mastectomia, elas não podem fazer a reconstrução na sequência, né, dependendo do tratamento, dependendo, né, da mulher do caso. Cada caso é um caso, cada câncer é um câncer, né. E se ela precisar colocar o expansor, ela é o processo, né. Ele tem que é o processo doloroso, e aí, enfim, aí você vai lá e coloca a prótese. Então eu decidi que tá bom, beleza, vai, só tira esse câncer daqui, coloca logo a prótese, né, vamos resolver, vamos resolver. Já que já não estava sendo ouvida, né, vamos focar em vambora, vambora, vambora. E aí ele colocou e 2 semanas depois eu voltei pra tirar o curativo e ele falou: "E aí, como é que você tá? O que que você achou?" Eu falei assim: "Ah, você fez um bom trabalho". E aí a minha esposa, ela estava chorando tem 2 semanas. Eu fiquei chocada. Tem uma lei que assegura a mulher a fazer a reconstrução de mama quando ela é diagnosticada com câncer de mama. Antigamente as mulheres elas não tinham esse direito. Elas não tinham acesso à reconstrução, ela era uma coisa muito cara, muito fora da realidade. Até que é recente isso, acho que foi nos anos 90. Da inclusão, né, Eugênia? É, que ela teve direito a ter essa reconstrução de mama. E eu fico me perguntando, né, as mulheres que não fizeram a reconstrução, o que que elas não passaram dentro dos seus relacionamentos por não ter um seio. Hoje a gente tem acesso, né, a essa reconstrução, mas na época não tinha. E mesmo hoje, tendo o acesso à reconstrução, eh, muitas mulheres são abandonadas pelos maridos Por causa de cicatriz, por causa de reconstruir, depois por causa do câncer em si, é um processo doloroso, né, para o paciente, quem está acompanhando não sabe como lidar. Enfim, a mulher perde o cabelo, perde o peito e o cara vai embora, entende? Ela passado sem nada e ainda perde o marido. Tem que pensar no emocional dela, tá tendo invadido, né, dessa forma, né, usurpado. por quê? Ele deixa ela, eu não vou generalizar, né, existem sim casos de casais que ficam juntos, do cara lá que abraça a mina e fica com ela e segue firme. Eu Mas daí, Aaron, só alguns casos, né, e eu, de verdade, eu acho que esse cara nem deve ser propaganda interestal, porque ele tá fazendo o mínimo, é o mínimo, né. E às vezes só casos assim de 1 ano, tanto para ela se recuperar, quanto para não dar certo, porque pode não dar certo e esse cara não tem. Uhum. Eu acho muito egoísmo e eu acho que é parte da construção dele, infelizmente. Pai, e aí isso Negar a nossa humanidade. e isso é tão enraizado, né, da mulher que, sei lá, não tinha teve um câncer, perdeu um peito, e daí ou perdeu os 2 seios, e aí o cara trocou ela por uma outra mina, sabe. E aí, tipo, a gente acaba, passando os anos, entrando e saindo, e fica com aquela coisa: "Mano, eu tenho que ter um peito pra me sentir feminina, Sim. eu tenho que ter cabelo pra me sentir mulher". Será que a gente precisa mesmo? Né.
Ou será que eles estão tentando convencer a gente que a gente precisa? Amiga, eu passei a achar que eu não tinha, eu nunca liguei pra isso, eu passei a achar que eu não tinha peitão, eu não era mulher. Então, Eu não era desejável, olha isso, eu nunca pensei desejável. E isso acontece automaticamente. Então eu acredito que tem tão. Isso é um clichê, aham, né? claro. Dentro do Outubro Rosa, isso é o problemaço. A gente tem que acabar com isso, sabe? Acabar com certeza. Porque existem muitos perigos com o silicone, né? É claro que a mulher que quiser fazer procedimento, né, de reconstrução no silicone, é super importante. Ele tem que vir para acolher. No meu caso, ele não acolheu. Exato. Não era o que eu queria. Aí, 3 anos depois, eu consegui convencer esse médico de que eu não queria mais. Eu falei, só tira. Vai ficar pior do que já tá? Porque tá ruim. Eu tô sentindo que tá ruim. Eu só fico pensando no meu corpo como seria sem. Então, assim, vai ficar pior, tá? Falei, assim como eu tenho outras mulheres, tem que ouvir. Aí ele, não, desculpa, tal, enfim. Ele tirou, eu fiquei ali primeiro dizendo que eu parecia uma criança na loja de doce, sabe? Ela tá muito feliz. Eu falei, eu tô muito feliz. Eu falei pra ele, eu te amo. E aí, mas daí você tirou dentro dessa segunda cirurgia de remoção do nódulo, Então, ou não? Foram, eu fiz 2 diagnósticos. Logo depois do segundo diagnóstico, eu fiz a cirurgia, eu fiquei aguardando uma simetria. Porque esse médico, ele sugeriu fazer uma outra cirurgia. O que ele sugeriu fazer no meu caso era fazer aquele T, que corta a auréola, corta embaixo, corta aqui, levanta. Porque a prótese que ele me colocou era no perfil alto. Então eu virei refém de sutiã. Aí eu fiquei sempre botando um sutiã pra botar esse peito. e a gente gosta, né? Tipo, E aprender quando não comer sutiã. E Imagina. aí eu comecei a comprar sutiã pra poder sempre levantar esse, porque a roupa não tava, ou seja, eu não tava confortável com o meu corpo. Sim. Eu virei refém de uma peça que eu nem uso, que eu nem tenho no meu guarda-roupa. Eu tive que comprar um monte para caber dentro de um padrão que ele disse que seria o melhor para mim. E você sabia. E eu O tenho. importante é que você tipo, seria também, né? Desde o começo. Você tá. Deus tá quem era você? Ele não te conhecia, mas você conhecia. E você tentou falar, hein? Mas assim, eu sou muito grata por essa fase também, de 3 anos no silicone, né, com a prótese, porque eu vivi. Uhum. Desse jeito, quase, né? Se eu não tivesse vivido, talvez eu não seria nem ideia de como eu teria. É, entendeu? Mas, eu quando vi esse campo aqui, eu senti, nossa, que saudade que é saudade de você. Tem bem escolhido. Aham. Foi muito bom, assim, de E verdade. o que você falaria para essas mulheres que estão querendo, né, fazer a total por conta de segurança também? Então, o silicone, ele traz vários riscos. Precisaria nesse momento que essas decisões pós-cirúrgicas, né, imediatas desde a cirurgia, porque você sofreu nas duas vezes essa decisão, né? Tanto de como seria a primeira, com silicone ou sem silicone, e na segunda eu quero Eu gostaria de deixar uma pergunta, na verdade, né? Quando a mulher passar, porque o que acontece? Que o câncer de mama, ele tá para todo mundo. Ele tá para homem, ele tá para mulher, muito mais para mulher do que para homem. Mas ele tá aí para todas as idades, para todas as classes, né? E de 8 mulheres, a cada 8 mulheres, não vai ter câncer. É um grossíssimo. é, É um grossíssimo. também Então, no positivo estamos em 5. Você mais as duas lá fora. já se pode. Já tem um no meio. Viu? Então, se pergunta, essa reconstrução que eu quero fazer com uma prótese,
sabendo de todos os riscos. Ela vem porque eu quero fazer ou ela vem para agradar Uhum. o meu companheiro? Ou ela vem para que eu pertença? Ela vem como uma afirmação, né, uma coisa de pertencimento Do para suas amigas, o que que as suas amigas vão pensar ou vão falar, porque você não tem seio. Como você acha das pessoas vão te julgar pelo fato de você não ter um seio. Então, assim, você tem a opção de colocar a prótese, mas você está colocando a prótese por quem, né? Tá tudo bem fazer a reconstrução, se for da sua vontade, né, se for da vontade da mulher. Ah, não. Mas é realmente por você? Ou é para caber em algum lugar, né, para ser aceita por alguém? Trazer essa tentar realmente nessa pergunta, para quem é essa reconstrução, sim. né, porque ela vai ter que acontecer. Agora como ela vai acontecer, a pessoa que tem que decidir, né, entender o seu corpo, é o seu corpo, né, o ter posse de si mesma, ter posse de si mesma. E ir fundo na decisão que você tomou. É isso que eu quero, é isso que é isso que eu vou ter. Tipo assim, não é eu deixei o médico fazer o que ele queria no meu corpo. Eu não fui estranho. E a gente deixa, eu também não queria ter tido, acho que no segundo, no parto tenália, que é o segundo, eu queria ter assistido mais do que me. A gente tem a possibilidade, né, de que, pelo menos no meu caso, que a saúde é pública, né, A gente é silenciada. mas assim, a gente não pode, antes da gente chegar no problema da saúde pública, tem o problema social que a gente tá, porque a gente às vezes fica até e chega lá, porque se você de repente é uma mulher como eu, como você, sabemos de repente que quer e sabemos mesmo também ameaçada, não três, sabe, pô, bonito. Só que mesmo assim, a gente imagina no geral o que acontece geralmente e esse pequeno silenciamento vai nos afastando muito de nós. Vai, e tem o rolê da caça social, né, e que eu ia falar um pouquinho, né, então, é isso, são pessoas pretas, indígenas, né, ela a gente cada que sabe mais, entre si, então assim, existem privilégios, mas a gente tá ligando aqui à classe social, né, ela Não, e aí para os reza para um muito mais para um lado do que para o outro. e mesmo assim a gente consegue claramente enxergar, então se torna não sozinho, só mãe o quê? É por isso que a gente tem que seguir, né. O médico era europeu, branco, europeu, e eu era jovem, latina, eu fui mãe adolescente, então eu tenho uma mama flácida, e ele olhou, quando ele tirou assim, ele viu a prótese ia te super alça, ele olhou contra o médico, nossa, tu é bom, né? Tipo assim, na cabeça, eu consegui ler o pensamento dele, eu vou matar essa dopaminha. Eu vou completar essa cocota, deixa ela toda. Eu falei pra ele, mas e de onde você vai tirar a gordura pra botar em volta dessa borracha aqui? Ele, não, a gente tira da barriga. Eu falei, ah, vai ficar lisinha? Ele falou, não vai ficar lisinha. Eu falei, ah, você tá querendo me deixar, tipo assim, pombo de bargue, né? E Era a cabeça dele, era o plano dele. com certeza, que ele avança é outra, tá. Ele queria meter que mas eu falei pra ele, falei: "Mano, mas eu vou" tipo assim, você tá querendo mexer no peito que tá baixo toda, tá rável, eu vou ter que colocar dreno, pitar com o negócio meu bem, meu bem. Ah, sabe que é o cartão. E aí daqui 10 anos você vai ter que levantar a peito de novo, porque é lei, né? É a lei da vida, a gravidade vai caindo. E eu faço daqui 10 anos, levanta, daqui a pouco cai de novo e desce, e esse aqui sempre aqui em cima. Então, assim, pelado, eu olho no espelho, eu tô vendo o que aconteceu. Sim.
Eu visto um biquíni, eu tô vendo. Então, assim, a prótese pra mim, ela não fazia sentido, porque eu gosto de ficar pelada. E como é que eu olho no espelho? De toda hora. Porque a pessoa que a mulher que usasse o sutiã, claro, não ia. Porque isso daí é só poeta passou com a penteira, pra botar só quando Deixa tiver eu com com fogo. fome, ó, mas como é que faz? Eu quero cheiro pela dona. Aí eu fico olhando e vendo um negócio que eu não gosto. É, né? Então, assim, E aí eles obrigam a gente a não gostar de a mente, né? Tá obrigado a não gostar. Não, você não tem idade, você não tem o corpo, você não tem a postura, você não tem o marido, tu quiser para usar o que tu quiser. eu ando de biquíni, eu gosto na vida mostrar, eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que elas vejam. Primeiro que muita gente tem curiosidade, né? Pra ver o que, assim, você teve câncer, você não tem dente, como é que é isso? Eu já, gente, ó, sem tabu, entendeu? Só tá. Isso aí, Aí eu vejo muitas mulheres que me elogiam, né, na rua, falam, nossa, parabéns, gratidão, gratidão. E tem homem que olha com cara de nojo, eu recebo no meu Instagram. Homem manda um emojizinho de vômito. direto. Direto Não, não, que eu fiz de. não, direto não. Depois direto é que teve um cara só, eu só tive um hater. Mas ele foi um caso lá que ele. Mas que eu digo, direto é tipo, olhou sua foto e que do nada já te ofender. Não, não. Aqui eu vejo. Isso foi um cara só que jogou um emojizinho de vômito. Mas na vida real, né? Os homens. Tem homem que olha pra mim, tipo, querida. Depois você já fala, vai aí, você quer me passar o quê? Eu ia falar, você já convivia com isso, né? E antes de vocês, tipo, porque o seu jeito maravilhoso de ser e ser, né? Sempre acho que. Nem sou muito impostada com a opinião. Eu acho que é A minha mãe é isso. muito menos de homem, gente. Então, Jota, eu te falei, sabe? Não dá pra gente se preocupar, gente. Só não pai nada. Legal. Yo. E aí é isso. Tipo, eu não tô aqui pra agradar ninguém. A minha mãe fala que a gente só tem uma obrigação na vida, que é a de ser feliz. Mãe, minha vida. Eu ia falar que da família, né? Da sua mãe, assim, você tem um. Às vezes ninguém vai agradar, maravilhoso. E a gente vai fazer diferente. Ai, ai, a família de vocês foi diferente. Até coisas que não é da família. Não, ingrato, agregado. Com certeza. Então, assim, isso me é maravilhoso, ser uma maravilhosa, outra quando tá criança ainda. É quem fala. Eu acho que é sobre isso, né? E eu acho que também te deu um pouquinho da beleza, mas você também, e eles falam de você, então. E eles sabem o quão maravilhosa você é também. Eu também tô aqui te chamando de Maria Rola. Mais uma vez. Que eu assisti tudo de longe, mas assim, cada coisinha que você fez diferente, maravilhoso, mostrou só quem é. Eu não posso, eu não quero continuar no mesmo ritmo que era antes. Foi isso que eu. E eu era garçonete, eu trabalhava muitas horas por dia. Eu tinha uma escala de 6 por 1. Eu tinha um domingo no mês. 12 horas de restaurante. Então, assim, é muito puxado. É uma rotina muito puxada. Eu voltei pro Brasil. Eu trabalhei de garçonete. Mas foi só para me patrocinar. Tipo, nessa Porque eu não tinha, não, assim, continuar, né, voltar para essa mesma vida, Você já sabia que eu já sabia que não ia rolar. ia ser temporadas. Aham. E eu tive a oportunidade hoje, de estar morando na praia. E isso me traz muito a consciência da diferença que é quando a gente mora num lugar mais remoto, num lugar mais afastado. Que seja no campo, que seja na praia. Esse contato com a natureza, esse contato com a terra, ele faz toda a diferença. Faz. E toda vez que eu preciso vir para a cidade grande, eu
eu vejo o quanto o capitalismo, ele tá presente, o quanto ele adoece a gente, porque a gente está sempre precisando comprar, consumir, E coisas que você sensação nem do tempo precisa. até. A sensação do tempo. Então, assim, eu chego aqui, eu desço na Estação da Luz e já, tipo, vejo aquele monte de gente. Nossa, mas eu não dava demais. Eu digo, nossa, Eu me rendo. quanta gente. E aí eu já começo, assim, pensando, não, eu quero comprar isso, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. E eu nem quero. Eu entro numa loja, aqui que eu vou comprar, que eu não preciso, né? Tipo, E é automático, você fica com é vontade de gastar, automático, né? é muito louco. É muito louco. Eu venho mal tranquilo, mal de boa. Eu entro no metrô, eu tô correndo junto com todo mundo. E eu nem tô nesse ritmo. Então, é um convite mesmo, né? A mudar um pouco o foco. Né? Eu sei que é a utopia achar que todo mundo vai morar no Conseguir. meio do mato, conseguir morar no meio do mato, conseguir morar na praia. Mas quem puder, né, assim, tiver a oportunidade de jogar tudo, Tem que ser Jota, que foda-se. Vai, né? Se der, vai. Mas eu acho que Vai. o trabalho de desacelerar Trabalho um pouco desacelerar. é importante. Entre um câncer e outro, eu descobri o macramê, né? Então hoje eu faço também, né? Já fazia antes, mas é uma terapia ocupacional, né? Então, sei lá, vai pintar, vai para as artes, assim, né? Procura ali saber o que gosta de fazer. Eu descobri o macramê, me ajudou muito. Então, mas tem pintura, né? Cada um descobre aí o que gosta Tem de até fazer. Deus, não sei que vai bastante pra igreja e se apega mais. Isso porque Meditação, a eu não falei, eu falei realmente porque, tipo, né, eu tenho uma amiga que também tá passando por todo esse processo, também é de infância e é isso, cada um tem o seu jeito, né? E a gente, Sim, cada uma vai estruturar a sua segurança, o seu isso. acolhimento de uma forma, né? Mas a arte é descobrir, maravilhosa. então, descobrir o quê, né? Se é dançar, se é pintar, se é fazer macramê, crochê, tricô, artesanato, É muito bom. né? O trabalho com as mãos, trabalho manual, até mexer com terra, mexer com planta, Sim, né? Isso daí traz também, a né? gente tava falando também da aldeia, né? Eles me ensinaram uma vez, quando você tá muito ruim, muito bravo, ou muito triste, muito perdida, tira o chinelo, tira e bota os pés e as duas mãos no solo, na terra mesmo, e fica lá, calquinha, calquinha. E eu tenho essa mania de 4 anos pra cá e é babado. É babado. Então a natureza, ou tipo, de hoje, de estar mal e tipo, fazer trilha no pico, ou só ir lá na aldeia mesmo, tipo, sem nem falar com ninguém, só ir no meio do mato, ficar um pouquinho ali, depois ir pra casa de novo, pegar a estrada e voltar pro Perito. Então, a natureza, um reencontrar a ancestralidade e sair um pouco do que se falou, né, do capitalismo. Eu acho que senão não há adoecimento que se cure. Não, a gente não consegue se curar onde a gente adoeceu. Tá todo mundo dentro, né, do adoecimento, assim, coletivo, Tá. né? Então, quanto mais a gente conseguir fugir, melhor. Mas o futuro ele é Ecoturismo. ancestral. O futuro é ancestral. Ancestral. E a gente já entendeu, só que assim, a gente tá lutando, né, contra quem tá jogando no contra mesmo, né? A gente tá tentando colocar porque tá tendo essa força, porque o capital não entra nesse. Não. O capital não entra e eles só querem o capital. Só que não entra nessa matemática, nessa economia social que a gente precisa alcançar para que a gente tenha bem viver, né? E aí a gente fica nessa bola. Amiga, obrigada, maravilhosa, Maila. Que bom, espero que as suas palavras tenham, e as meninas assistam, e todas as mulheres, e quem passou, e quem não passou, e quem tá na família, e a melhor amiga, e que um pouquinho do que você passou, né?
ajude quem tá passando agora, ou que um dia vai passar e vai lembrar. Se você conhecer alguém Sim. que tá passando. E assim, é um prazer jogar essa cara linda na internet. Maravilhosa! Obrigada. Gente, esse foi o MesaCast. Temos algo a dizer. O coletivo Periferia no Foco, dentro do Fomento, da edição 9 do Fomento à Periferia São Paulo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, meu amor. Assistam logo, vai estar online no YouTube. É isso. Tchau.